Tem dias que a gente acorda e parece que o peso do mundo já estava esperando a gente na porta do quarto. Antes mesmo de levantar, o peito já tá apertado e a cabeça cheia de pensamentos que nem começaram direito. O corpo levanta, mas a alma ainda está tentando encontrar um motivo para seguir. E o pior é que ninguém percebe. Você sorri, trabalha, conversa e por dentro só Deus sabe o cansaço que te consome. Se hoje você acordou assim, respira fundo agora e fica aqui comigo até o fim. Porque essa oração foi feita como um abrigo, um lugar silencioso, onde você pode descansar a alma e reencontrar a força que o mundo tentou roubar. E se essa palavra já começou a tocar o seu coração, inscreve aqui no canal, porque todo dia tem uma nova oração te esperando logo cedo. Vamos juntos, e que essa manhã seja diferente. Tem dias em que o sol nasce, mas não ilumina por dentro. O despertador toca, mas o que acorda mesmo é o medo. Aquele aperto no peito que chega antes do café, antes das notícias, antes de qualquer motivo claro. É como se a alma tivesse cansado de lutar e dissesse em silêncio: hoje não dá mais. Mas você foi. Mesmo assim, levantou. Mesmo sem vontade. E sabe de uma coisa? Isso também é força. Porque levantar sem forças é uma das formas mais bonitas de fé. Às vezes, ninguém entende o que tá te esmagando por dentro. Mas Deus entende, Ele vê quando o seu corpo se move. Mas o seu espírito só quer descansar. Ele ouve o que você nem consegue dizer em oração. E Ele não te julga por estar assim. Porque Deus conhece o peso que ninguém vê. E antes de te dar direção, Ele quer te dar um abraço. Hoje, talvez você não precise de resposta, só de um lugar para respirar. E esse lugar, no colo de Deus, você levanta da cama, arruma as coisas, começa o dia, mas parece que uma parte de você ficou para trás, como se o corpo funcionasse no automático e o coração tivesse tirado folga da vida. Tem dias que você escova os dentes, responde mensagem, organiza o café, mas por dentro nada está em ordem. É como se a vida continuasse e você tivesse parado em algum lugar entre o ontem e o agora. E sabe o que mais dói? Ter que sorrir mesmo assim. Ter que ser forte, quando o que você mais queria era um colo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus não precisa que você finja. Ele não te ama mais quando você está bem. E nem menos quando você está quebrado por dentro. Ele só quer que você seja sincero. Porque a cura começa quando você diz: Deus, eu não tô bem, me ajuda hoje, eu tô sem forças. E só por fazer essa oração, você já deu um passo enorme. Você não precisa estar inteiro para ser ouvido por Deus. Ele ouviria até um sussurro. E se essa oração tá te alcançando agora, deixa um like aqui. Não é por vaidade, é para essa palavra alcançar quem também está assim hoje. Porque ninguém merece passar por isso sozinho. Tem cansaço que nem a gente entende. Uma exaustão que não é do corpo, é da alma. E por mais que você tente explicar, ninguém entende de verdade. Mas você tá com saúde, tem trabalho. Por que está assim? Como se as dores internas precisassem de justificativa externa. Mas Deus vê. Ele vê quando você finge que tá tudo bem, só pra não preocupar ninguém. Ele vê quando você segura o choro no banheiro, quando engole a tristeza no meio da conversa, quando sente vontade de sumir. Mas ainda assim, continua aqui. Deus vê, e Ele não apenas vê, Ele se importa. Porque para Ele, cada detalhe importa. A lágrima que você disfarçou ontem, a saudade que você carrega em silêncio, a dúvida que mora na sua mente desde aquela decisão difícil. E talvez tudo o que você precise hoje seja ouvir isso aqui. Você não está invisível para Deus. Ele não só te vê, Ele te entende. E Ele já preparou um renovo para você. Não do jeito que o mundo dá, mas do jeito que só o céu pode entregar, como está escrito em Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje, espera nele. Mesmo cansado, porque a força que você precisa não vem de você, vem dele. Às vezes, você se ajoelha, tenta orar, mas as palavras simplesmente não vêm. A mente fica barulhenta e o coração mudo. E nesse silêncio nasce uma pergunta dolorosa.
Será que Deus ainda me ouve? A resposta é sim, porque Deus não escuta só palavras, ele escuta o suspiro, ele entende a lágrima que escorre sem aviso. Ele ouve aquela prece feita com os olhos fechados no ônibus ou no meio do trânsito. Ele ouve tudo o que você diz e o que você não consegue dizer, porque o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Quando você não sabe o que pedir, ele pede por você. Quando a dor te trava por dentro, ele te traduz para o céu. Porque tem oração que não precisa de voz, basta um coração aberto. E se hoje você só conseguiu dizer, Deus, me socorre, já foi o suficiente. Porque o céu não exige eloquência, ele só quer verdade. E Deus tem um carinho especial por quem continua orando, mesmo que seja em silêncio. Tem gente que acha que ser forte é não sentir nada. Que fé de verdade é aquela que nunca duvida, nunca chora, nunca desanima. Mas não é assim. A verdadeira força é aquela que levanta mesmo tremendo, que anda mesmo sem enxergar o caminho, que continua mesmo quando tudo dentro grita para parar. E é exatamente aí que Deus age. Ele não aparece só quando a vitória chega, ele se revela nos bastidores da luta, naqueles dias em que você está em pedaços. Mas segue. E talvez você pense, mas eu nem consegui orar direito hoje. E Deus responde, mas você ainda está aqui. E isso já é oração. A sua constância no meio da dor já é fé. O seu silêncio diante da dúvida já é entrega. E o seu cansaço não é fraqueza, é sinal de quem está lutando. Então, por favor, não se cobre por estar esgotado. Deus não te mede pela performance, ele te ama pelo coração. E só por você estar aqui agora, ouvindo isso, é sinal de que a tua alma ainda quer acreditar. E isso é tudo o que Deus precisa para te levantar hoje. E se essa palavra está falando direto com o teu coração, escreve aqui nos comentários. Deus, me levanta hoje, eu vou orar por você. E muita gente vai se juntar nesse clamor, porque aqui, ninguém caminha sozinho. Tem um tipo de cansaço, que nem dormir resolve. Você pode passar a noite toda na cama, e mesmo assim, acordar mais cansado do que foi dormir. Porque o que pesa não é o corpo, é o coração. A mente acelerada, a alma cheia de perguntas. O medo que insiste em ficar, mesmo quando tudo parece calmo. E aí você percebe o descanso que você está procurando. O mundo não tem como oferecer, mas Deus tem. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele não mentiu, porque quando você vai até ele, você não recebe só alívio. Você recebe abraço, direção, renovo e às vezes o descanso que ele dá. Não é parar tudo, é continuar com leveza. É fazer o mesmo caminho, mas com a alma em paz. Porque não é sobre fugir do mundo, é sobre carregar o mundo com o coração descansado. E esse descanso só vem de um lugar, da presença de Deus. Então, se hoje você precisa parar um pouco, feche os olhos agora, respira fundo e pede para ele, Senhor, me dá o teu descanso. Ele vai ouvir e ele vai responder. E, às vezes, a gente não precisa de um milagre completo. Só precisa que Deus comece em algum lugar. Pode ser pela mente, que não para, pelo coração que ainda está machucado, pelo corpo, que carrega o cansaço de tudo isso, ou pela fé, que está quase se apagando. E a oração é esse fio de esperança que vai costurando os pedaços. Uma prece, um respiro, um versículo. E de repente, você sente algo voltar a viver por dentro. Não é força, é fé. Não é solução, é presença. E a presença de Deus reconstrói, parte por parte. Ele começa limpando o que está sujo por dentro, acalmando o que está barulhento e trazendo luz, onde tudo parecia cinza. Tal como diz o Salmo 23, refrigera minha alma. E ele refrigera mesmo. Às vezes com um silêncio que abraça, outras vezes com uma palavra que desperta. Mas ele nunca deixa tudo como estava. E, onde Deus toca, algo volta a viver. E talvez você esteja ouvindo isso agora, pensando
mas eu ainda estou em pedaços. E eu te digo, é desse jeito mesmo que Deus começa. Não é quando você está inteiro, é quando você admite que precisa ser refeito, em parte por parte. E Deus vai fazer isso hoje, com você. O mundo exige tanto da gente, produza, sorria. Não reclame, siga em frente. E quando a gente para respirar, vem a culpa, como se cansaço fosse fraqueza, você fosse falhar. Mas não é, você não falhou por estar cansado, você está vivendo. E viver dói, principalmente quando você tenta ser forte por todo mundo. Quando você se cala para não ferir, quando você engole o choro para não desabar, quando você se sacrifica para manter a casa de pé. Isso não é fraqueza, isso é amor, e Deus vê tudo isso. Vê a sua entrega, a sua luta, seu silêncio. E ele diz, eu tô com você. Ele não te cobra energia, ele oferece refúgio. Ele não pede mais. Ele quer te entregue paz para a mente, direção para o dia, leveza para o coração e força. Não aquela força sobre-humana, mas a força que nasce da certeza de que você não tá sozinho, o dia só começou. E Deus vai com você, passo por passo, respirando com você, caminhando ao teu lado. E se tudo o que você conseguir fazer hoje for continuar, então isso já é vitória. Respira fundo agora. Você chegou até aqui. E só isso já diz muito sobre você. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, você escolheu continuar. E Deus viu isso. Ele não chegou atrasado. Ele chegou no tempo exato. O tempo de cuidar de você. E agora, eu quero que você guarde essa frase no coração. Eu te sustento com a minha mão direita. Foi Deus quem disse isso. Não sou eu. É o próprio Senhor dizendo, eu estou com você nesse exato momento. Ele já esteve no seu ontem e já está no seu amanhã. Então, hoje você pode andar em paz. Porque mesmo sem ver tudo resolvido, você não está andando sozinho. E se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários. Hoje eu vou em paz. E se quiser, deixa o seu pedido de oração também. Eu vou ler, vou orar com você. E muita gente vai orar junto, porque aqui é lugar de fé, mas também é lugar de abraço. Vá em paz. Deus vai com você.